Boa noite, tá alto, hein? Eu tenho o hábito de falar um pouquinho mais alto. Oi, estão ouvindo? Está ouvindo aí atrás? Então tá bom. Então vamos começar de novo. Boa noite. É a primeira vez que eu tenho a possibilidade de ir nessa casa. Eu venho pelo conselho. Meu nome é Nestor. Tenho 55, quase 56 anos, faço agora domingo. Apenas 6 anos estou como participante da doutrina espírita. Como a maioria de todos nós, eu vim pela dor. Hoje eu peço nas minhas palestras que as pessoas venham pelo amor ou pelo discernimento, porque a nossa doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. É uma doutrina que não tem milagres e que tudo que você perguntar você encontra a resposta. Principalmente no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos 28 capítulos nós encontramos todas as respostas que nós precisamos para as nossas dúvidas, incertezas, nossos medos, nossas amarguras. Compreendemos as nossas vaidades, os nossos diversos tipos de egoísmo. Lá tem tudo. Esse livro que foi codificado por Allan Kardec, que relata o Evangelho de Jesus segundo os lados morais. Lá fala dos ensinamentos morais de Jesus. É com grande alegria que eu venho. Espero ser convidado outra vez. Eu vou tentar que as minhas limitações não atrapalhem a palestra de hoje. Eu tenho bastante, tenho certeza disso. De vez em quando eu escondo elas, eu tenho vergonha, mas eu tenho bastante, tá? Então eu não sou melhor que ninguém por estar aqui na frente, só me preparei para isso. E conto com a bondade e misericórdia de Deus, com o apoio de Jesus Cristo, para poder tentar falar alguma coisa para vocês, ok? Então toda vez que a gente vem no Centro Espírita, nós temos que vir com muita alegria. Por quê? Porque não só aqui nós vamos encontrar pessoas que nos querem bem, mas a toda a espiritualidade da casa se sente com grande alegria quando a gente vem. Cada um de nós, quando entra nessa casa, os mentores daqui ficam felizes. Posso até arriscar dizer que eles sorriem pela alegria de ver cada um de nós. Isso nós temos que ter em mente todas as vezes. Nós viemos também para uma casa de Deus, para a casa do Senhor. E dentro desse prisma, eu vou começar contando uma historinha que eu gosto muito, e eu gosto muito do Chico. Eu acho que não tem ninguém que não gosta do Chico, e ele tem umas histórias fantásticas. Chico estava com seus 85, 87 anos, já um pouquinho doentinho, muito conhecido nos meios doutrinários. E um amigo dele, presidente de uma casa espírita no interior do estado de São Paulo, quase divisa com Minas, uns 100 quilômetros de onde o Chico estava, convidou ele para um evento. Era o evento de 50 anos de fundação da casa. Olha que importante. E o maior prazer desse dirigente era que o Chico viesse. E o Chico atendeu prontamente. Falou, não, eu vou lá sim, só que eu vou lhe pedir uma gentileza. Eu quero que essa minha visita nessa casa seja surpresa, seja um segredo nosso. O que o Chico queria? Ele queria encontrar na época da festa de 50 anos somente aquelas pessoas que já costumeiramente estavam participando do centro. E aquele amigo foi tão feliz para a cidade dele, tão alegre, que ele chegou lá e encontrou um amigo do peito e falou, preciso te contar um segredo. O Chico vai vir na festa de 50 anos. Esse amigo ficou eufórico, encontrou outro, contou em segredo que o Chico vinha. E assim a cidade inteira, no dia dele, na comemoração de 50 anos, foram encontrar Chico em segredo. Quando ele chegou lá, o Chico chegou lá, ele não tinha condições de entrar na cidade, porque não só as pessoas da cidade, daquele centro, de outros, mas pessoas de cidades próximas até da capital, porque todo mundo queria ver o Chico, todo mundo queria sentir o Chico, todo mundo queria ouvir as suas palavras, todo mundo queria olhar para ele, porque ele sempre uma pessoa, uma criatura de uma luz esplendorosa, e as pessoas se sentiam bem de estar ao lado dele. Então o Chico, levado por um cortejo de policiais, conseguiu chegar até o centro, onde sentou num cantinho de forma humilde, esperando que os trabalhos da casa começassem a ser realizados.
Só que depois de alguns minutos passaram a palavra para ele. Então imagine um centro gigantesco, lotado, não cabia mais ninguém, as janelas todas cheias de pessoas esperando para ouvir a voz dele. Colocaram os alto-falantes lá fora, porque não cabia no centro. Imagina a multidão que estava lá. Aí o Chico toma a palavra, olha todo aquele povo e diz assim: eu sei porque vocês estão aqui, eu sei porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos com saudades de Jesus, e nós queremos ouvir um pouquinho das suas palavras. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que todas as vezes que nós vamos para uma casa espírita, ou por uma doutrina qualquer, cujo fundamento é cristão, que nós temos que ter consciência que nós viemos aqui porque nós estamos com saudade de Jesus, porque Ele é a luz que pode nos guiar, Ele é o caminho que não pode nos levar a Deus. Como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele não falou que algumas pessoas não iriam ao Pai, Ele falou que ninguém vai ao Pai. E esse Cristo de amor, esse Cristo maravilhoso que veio para cá para mostrar essas doutrinas, as doutrinas maravilhosas que estão nos seus ensinos, também nos ensinou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, Ele estará no meio de nós. Cristo não era mentiroso. Se Ele falou isso, eu tenho que acreditar. Então eu me arrisco a dizer que Ele está aqui no meio da gente. Talvez nós não estejamos vendo esse Cristo maravilhoso fisicamente, mas as suas energias são intensas, a sua luz é maravilhosa. Que diria Saulo de Tarso, que andando no deserto, indo atrás de Ananias, diz a história, diz o Evangelho, que ele olhou para o alto e uma luz o cegou. Segundo Emmanuel nos diz, essa luz era mais forte que a luz do sol, era a luz de Jesus. Esse mesmo Jesus que nos guia, esse mesmo Jesus que é o nosso caminho. E por que eu já estou começando a falar sobre Ele? Porque o assunto de hoje é: sede perfeitos. E o próprio Jesus nos disse: sede perfeitos como o Pai o é. Se nós tomarmos ao pé da letra essa expressão de sermos perfeitos como o Pai o é, como Deus é, nós estaremos cometendo uma arbitrariedade. Porque muitos termos, muitas colocações que foram feitas há 2000 anos atrás, hoje não têm o mesmo significado. Como muitas coisas que a gente usa hoje como expressões, daqui 100 anos, 200 anos, os significados serão diferentes. Imagine se eu escrevo uma carta e digo assim para o meu amigo: hoje Joãozinho entrou pelo cano. Eu sei que eu estou falando que o Joãozinho se deu mal, mas se alguém achar essa carta daqui 200 anos, vai entender o que eu tinha a dizer, dito? Vai falar assim: nossa, que tamanho de cano é esse, ou que tamanho do Joãozinho que ele era. Então nós precisamos entrar no contexto, no sentido verdadeiro do que Jesus quis nos dizer. E quando Ele fala assim, que nós temos que ser perfeitos como Deus, Ele está nos dando uma direção, está nos mostrando o que nós fazemos para chegar mais próximos da perfeição. Por que mais próximos? Porque se um dia nós somos perfeitos, nós seremos deuses, e nós nunca vamos chegar lá. Nós seremos sim espíritos evoluídos, nós seremos sim espíritos quase perfeitos, nós seremos um Jesus um dia, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Nós vamos chegar sim a esses níveis de evolução, e Jesus vai nos dizer que para nós chegarmos a esses níveis de evolução, nós precisamos ser merecedores. Isso não cai da noite por dia. Vocês lembram o que Emmanuel falava para Chico? Quais os 3 mandamentos para a busca da perfeição? Disciplina, disciplina, disciplina.
Ou seja, entrega contínua em busca de um objetivo, de uma convicção. Isso é aplicar a disciplina. Eu acredito numa coisa, eu me empenho para realizar aquela coisa, eu busco o meu objetivo todos os dias, constantemente. Então, quando Jesus nos fala para a gente tentar ser perfeitos, é porque Ele espera que cada um dê tudo o que está ao alcance de cada um, dentro dos nossos limites. E Ele sabe que a gente tem potencial para chegar lá. Então, o ser perfeito, tomando como regra, como base Deus, é uma direção que nós recebemos em busca da nossa evolução. É entrar em sintonia com o caminho de Deus. Eu sempre falo o seguinte: Deus só tem uma sintonia, a mais elevada possível. E nós subimos, descemos, subimos, descendo. Nós vivemos numa eterna gangorra. Nós terminamos o nosso dia, às vezes, e falamos assim: nossa, hoje eu fui maravilhoso. Olha, ajudei as pessoas, eu não falei mal da vida de ninguém, eu fui complacente, misericordioso. Aí chega no dia seguinte, a gente acorda com a disposição de dizer assim: hoje eu vou ser um pouquinho melhor. Quando chega meio-dia, nós estamos arrasados, nós cometemos um monte de erro, um monte de falha, a gente quer apagar tudo. Acontece isso com vocês? Porque comigo acontece sempre. Aí eu vou lembrar que Jesus disse: eu estarei convosco até o final dos tempos. O que Ele quer dizer? Eu vou estar com você no momento de alegria, eu vou estar ao teu lado em todos os momentos de alegria da sua vida. Mas nos momentos de tristeza, nos momentos de sofrimento, nos momentos de amargura, nós não achamos Jesus do nosso lado. Ele está dentro de nós, curando as nossas feridas, nos dando apoio. E esse Jesus foi a expressão que mais nós podemos assemelhar à perfeição de Deus, a tal ponto que um dia Ele disse: quem me vê, vê o Pai, porque eu faço as coisas que meu Pai quer. E Jesus era um espírito de extrema luz, essa mesma luz que nós temos numa condição menor e que podemos desenvolver. Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: sejais luz, que as pessoas que vierem depois de você possam encontrar os rastros da sua claridade, possam encontrar as luzes dos caminhos que você passou, e essa sua luz possa orientá-los para onde eles podem ir, assim como Jesus faz em nossa vida. Então, buscar a perfeição é um ato contínuo, exige disciplina de todos nós, e tem muito a ver que no texto também fala do homem de bem. O homem de bem, no texto que a gente tem, ele representa as principais características que nós, como seres humanos, como espíritos em busca de elevação, devemos ter para poder chegar próximo disso. Então eu estava lendo esse texto e eu sempre falo assim, que quando eu vou ler esse texto do homem de bem, que eu conheço bem, eu mais me decepciono, porque eu começo a ver quanta fraqueza eu tenho. Então eu leio o texto e eu penso: difícil fazer 10% disso, mas eu vou tentar. E nós temos que tentar todo dia. Estava vindo para cá, gastei 1 hora para chegar aqui. Eu moro em São Bernardo, perto do Walmart, perto da Volkswagen. Farol queimado, problemas de trânsito, muita chuva, graças a Deus, muita chuva. 26 de novembro, quantos meses nós estamos pedindo por essa chuva que veio ontem e veio hoje? E no caminho eu pensava assim: meu Deus, não vai dar tempo, me ajuda. Aí quando eu estava quase desistindo, parece que o trânsito saiu da minha frente. E se não fosse graças ao meu GPS, eu estava na metade do caminho ainda. Então eu penso que Jesus também é nosso GPS. Às vezes nós queremos traçar um rumo, Ele vai nos orientando: vira para a primeira direita, a 100 metros você vira à esquerda, e a gente desobedece. Jesus continua em frente.
o que ele faz? Ele não muda o tom de voz dele e continua dizendo: Nestor, daqui 100 metros você vira à esquerda de novo, você vai fazer o contorno e vai dar para você chegar. A gente faz isso com as outras pessoas quando a gente percebe que elas estão errando, porque Jesus disse que o homem de bem é o homem que tem paciência, que é aquele que se trata bem todo mundo, que é aquele que respeita os limites de cada um. E paciência quer dizer ciência da paz, é estar sempre em paz consigo, é sempre estar em paz com os outros. Jesus vai nos dizer que o homem de bem é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Hoje estava conversando com um amigo e ele veio me questionar: como eu me amo? Porque eu sei que se eu não me amar, eu não posso amar o meu próximo, e se eu não amar o meu próximo, eu não posso amar Deus. Como eu posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo, que é meu irmão, filho do mesmo pai? Eu falei para ele, se respeitando, se cuidando. Ele tem 57 anos de idade, tem uma preguiça danada de fazer exame médico, de se cuidar. Aí eu estava comentando com ele hoje, eu falei assim: para nós nos amarmos, nós temos que nos tratar bem. Então eu tenho que cuidar da minha parte médica, dos exercícios que eu tenho que fazer para manter o meu corpo saudável. Eu tenho que comer coisas boas, eu tenho que me alimentar bem na hora certa, e eu não posso ter amargura, angústia, inveja, egoísmo. Sabe por quê? Porque isso faz mal para a gente. Eu não posso deixar de perdoar, e toda vez que eu deixo de perdoar uma pessoa, eu coloco uma pedra nas minhas costas, que eu vou carregar todo dia. Aí a gente vai encontrar seres espirituais como eu, corcundas, porque não aguento o peso que está carregando. Então eu tenho que me amar primeiro, tanto física como espiritualmente. A partir do momento que eu tenho esse sentimento gostoso de querer bem as pessoas e de me querer bem, eu estou começando a me preparar para amar o próximo, e aí poder amar a Deus. Pensa bem, acho que quase todos nós aqui somos pais, alguns avós, como eu também sou. Se nós temos um filho que é a nossa paixão, e alguém chega para nós e fala: eu te amo, você é um cara muito bacana, mas seu filho não presta, como é que nós vamos nos sentir? Se a gente souber que aquele cara que vem nos dar carinho deu um tapa no meu filho, falou mal do meu filho, como é que nós vamos nos sentir? Nós vamos ter amor por ele? Para nós é difícil, né? Imagine Deus. A gente chega e fala: meu Pai poderoso, meu tudo, sabedoria das sabedorias, fontes de todas as coisas, a origem de todas as coisas, como está no livro dos Espíritos. Eu te amo muito, Pai, mas sabe aquele cidadão lá que você diz que é meu irmão? Eu detesto aquele cara. Eu tenho certeza que quando acontece isso, Deus se entristece. Ele fica olhando para a gente e fala assim: nossa, como ele tem que evoluir ainda. Ele tem que aprender a amar, senão ele não vai ser um homem de bem. Se ele não for um homem de bem, não vai alcançar a perfeição relativa. Será que a gente faz isso? Eu estou conhecendo vocês hoje e eu não estou julgando ninguém, muito pelo contrário. Eu sempre digo que quando eu tenho que falar mal de alguma coisa, eu uso o nome do Nestor. Primeiro porque eu mereço, segundo porque fica genérico, não é? O homem de bem é o cidadão honesto, honesto completamente, não meio honesto. Às vezes as pessoas falam assim: é honesto, sou honesto, mas tem uma coisinha ali, eu deixo de pagar o imposto para o governo porque os políticos gastam muito dinheiro, ali não é justo eu pagar. Ele está sendo honesto? Não. Já ouvi muito dessa história, já cometi muito desses erros também. Tem empresa, já cometi muito disso aí. Então tudo que a gente faz, a gente pode esconder de qualquer pessoa, menos de Deus. Uma vez eu fui num hotel fazenda, a gente viaja de vez em quando, estava eu, minha esposa e meus filhos,
E tinha uma coisa curiosa nesse hotel fazenda. Você colocava, tinha uma geladeira e lá estava escrito assim: não pode usar a geladeira com alimentação ou bebidas fora das compradas na casa. Ou seja, eu não podia trazer nada de fora e colocar na geladeira. Eu achei estranho, uma atitude estranha. Aí eu fui falar com o gerente. Cheguei para ele e falei assim: olha, está acontecendo isso, aquilo. Ele falou assim: não se esquenta com isso não, pode colocar lá. Falei: mas posso colocar? Pode, o dono da empresa não vai saber. Eu olhei para ele e falei: sim, mas eu vou saber. Meu Deus vai saber. Eu não estarei sendo correto fazendo isso. Então o homem de bem, em busca da perfeição, é o cidadão honesto, é o cidadão consciente do que é certo e errado, é o espírito consciente do que é certo e errado, e faz tudo o que está no seu alcance para evitar o erro, a maldade. Martin Luther King tem uma frase que ele diz assim: me incomoda mais o silêncio dos homens bons do que os erros dos homens maus. Na medida que nós sabemos que uma coisa está acontecendo errado, e nós permitimos isso com a nossa omissão, nós somos tanto ou mais culpados daquele que pratica o erro. Conseguimos enxergar isso? Hoje a gente está escutando algumas coisas, talvez tomando conhecimento de algumas coisas. A partir do momento que cada um de nós sai daqui, que tem conhecimento do que é certo e errado, acabaram-se as desculpas para dizer que não sabia o que estava fazendo. Lamento informar, mas é assim que funciona. E quem vai apresentar esse juízo? A nossa consciência. Na nossa consciência nós sabemos o que é certo e errado. É a nossa consciência que nos culpa, é a nossa consciência que nos cobra. Se eu quero ser um homem de bem, eu tenho que estar com a minha consciência limpa. Não quer dizer que eu não vou cometer erros, porque no meu estágio eu cometo, mas eu preciso estar com a consciência limpa. É fácil ser homem de bem? Difícil, não é? Quanto tempo eu tenho? Já são 8h30, já estourou? Pode falar mais assim, minutinho? Tá? Então, a nossa consciência apresenta isso e a gente vai ser responsável por isso. Só existe uma lei que Deus coordena todo o universo: ação e reação, causa e efeito. Tudo que nos acontece na nossa vida, nós somos responsáveis. Não existem vítimas no mundo. Se eu estou passando por um desemprego, uma dificuldade, uma doença, eu sou merecedor daquilo. E isso é muito difícil de a gente aceitar, porque na maioria das vezes nós nos julgamos bonzinhos. Só que nós só conhecemos o nosso estágio atual, nós não conhecemos aquilo que a gente traz em encarnações anteriores, os erros que nós cometemos em encarnações anteriores, que um dia nós temos que prestar conta. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a nossa própria próxima reencarnação, nós estamos começando a preparar nessa vida. Na medida que eu crio laços com as pessoas, na medida que eu começo a ter uma relação boa ou ruim, eu vou estabelecendo vínculo com elas, vínculo dos quais, principalmente se forem ruins, nós vamos ter que corrigir algum momento da nossa vida. E quando a gente nasce, a gente esquece, né, o que nós sabíamos da outra. Mas só uma coisa continua conosco, que em todas as encarnações nós carregamos conosco: são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos a gente carrega. Por isso que hoje eu encontro uma pessoa na rua, converso 5 minutos com ela, eu falo assim: que pessoa agradável, parece que eu conheço ela a vida inteira, como essa pessoa é boa, como ela me traz paz. E às vezes eu encontro uma pessoa que eu tenho uma amizade já de muitos anos, ou a conheço num determinado momento, eu falo assim: eu não sei porque ele não desce, eu não sei porque esse cara, eu não tive empatia com ele. O que é isso? As nossas memórias sentimentais. E isso é muito sério, porque às vezes está dentro da família,
é um filho, é uma mãe, um pai, um sogro, uma sogra, um cunhado. Isso acontece. Só para concluir, um caminho para a gente conseguir evoluir, tentar a perfeição, uma melhoria, chama-se resignação. O que é resignação? Resignar-se é confiar no nosso Criador, é poder fechar os olhos e dizer: Pai querido, eu não sei por que me acontece, mas eu acredito que isso seja para o meu benefício. Eu sei que você está coordenando todos os universos, porque Deus nunca perdeu o controle dos mundos, Ele sempre está no controle. Resignar-se é acreditar que a dor nos é benéfica, que a tristeza nos educa, e mesmo naqueles momentos de maiores dores, como é o caso dos encarnes, que é o principal teste de cada espírita, mesmo nesses momentos, nós temos que ter a convicção que Deus está no controle e aquilo foi melhor para todo mundo. E isso não é fácil. Termino só contando uma historinha. Tem um palestrante chamado Haroldo Dutra, que eu gosto muito dele, tem uns vídeos fantásticos. O Haroldo Dutra nos diz que alguns anos atrás, a mulher dele chegou em casa chorando, e ela falava assim: eu vim do médico com meu pai, ele está com metástase, câncer. O médico disse que no máximo 6 meses ele vai viver, no máximo 6 meses. Ele deixou ela falar, ela chorou, ele chorou também, se emocionaram. E o sogro dele era ateu. Tiraram o sarro dos dois, quando sabia que ele ia fazer uma palestra, quando ele ia numa casa de oração. Ele gozava, falava que aquilo estava errado, que aquilo era uma bobagem. E depois que a mulher dele chorou, Haroldo virou para a esposa e disse assim: meu amor, nós estamos tendo uma grande oportunidade de mostrar ao seu pai o sentido da nossa doutrina, a importância da resignação, de acreditar que Deus está conosco em todos os momentos, a importância da reencarnação, que esse corpo que hoje eu visto é temporário. Eles começaram a fazer um trabalho de conversar com o pai. Aos pouquinhos ele foi permitindo que eles falassem um pouquinho da doutrina espírita. Um mês antes dele morrer, ele morreu depois de 4 meses da notícia, ele já estava fazendo o Evangelho em Casa. Evangelho em Casa, o mesmo que o jovem aqui veio falar da importância do Evangelho em Casa, já estava fazendo o Evangelho em Casa. Um dia antes de ele morrer, Haroldo conta que foi visitá-lo. Ele estava com o livro na mão, e ele falava assim: Haroldo, eu sei que meu fim está chegando, eu não consigo enxergar a luz ainda, mas eu sei que ela está ali, ó, no fim do túnel, na hora H eu vou enxergar. No dia seguinte ele morreu com o Evangelho no peito, em paz. Essa paz que nós temos quando nós acreditamos em Deus, onde nós nos ajoelhamos perante a Ele, mostrando as nossas limitações e nossa humildade em reconhecê-lo como um grande Rei, e nos entregamos em Suas mãos. E só agindo assim, leves, tranquilos, conscientes das nossas limitações, nós poderemos pedir a Ele que nos carregue, que nos leve, Pai, que nos abençoe sempre, a nós, nossa família, essa casa, a todos aqueles que têm coragem de professar a doutrina cristã, porque esse é o nosso legado, ser feliz. Nós viemos para ser felizes, para plantar o reino de Deus, aquele maravilhoso reino de Deus. E um dia nós vamos poder entender um pouquinho mais de quem realmente é Deus, que hoje nós somos muito limitados. E entender quando no Antigo Testamento diz assim, que apenas uma fagulha do amor de Deus é capaz de inundar todos os universos e nos dar paz.
Que assim seja. Muito obrigado.